Bom, nesse vídeo nós vamos trabalhar com outra base de dados, certo? Nós vamos abrir aqui no ECA. Existe uma base de dados que ele já veio padrão, já vem conjunto com ECA, que é o CreditG, que é o que? Dados de crédito de tomadores de empréstimo, né, da Alemanha. Eu fiz uma versão, tá? Não vou dizer que foi uma tradução, mas uma versão em português, que alguns termos eles não são bem escritos, né? Vem muito abreviado, então às vezes a gente não consegue compreender qual que era a lógica do termo, certo? Então eu fiz uma versão, como eu disse, né? Então tem vários atributos, olha só, tem 1000, esse já é um arquivo maior, né? 1000 linhas com 21 atributos cada, certo? Então tem várias informações. O status da conta, duração da conta, né? Histórico de crédito da pessoa, qual o propósito de crédito, por exemplo, né? Lá, esses bancos de dados, então a gente não sabe a origem deles, então assim, ele vem com alguns nomes de campos, né? Meio redundantes, meio estranhos, mas na mineração de dados muitas vezes acontece isso. Você vai pegar uma base de dados com uma série de informações que às vezes você precisa fazer um tratamento prévio. Se você pegar qualquer livro, qualquer artigo da área, você vai ver que existe uma fase de tratamento de dados antes da mineração. Então, esse era um banco que precisava de um tratamento, certo, de dados. Então, por exemplo, propósito de crédito tem vários. Por exemplo, comprar carro novo, 234 pessoas, né, das 1000 que pegaram empréstimo, era para comprar carro novo, certo? Valor do crédito, aí aqui ele já é um campo numérico, ele põe o máximo, o mínimo, a média, tá? 3.271 dólares, euros no caso, né? E o desvio padrão, certo? Vamos pegar outra informação. A tempo que a pessoa é empregada, olha, são categorias, né? São intervalos. Se a pessoa está desempregada, se tem menos de um ano, de 1 a 4 anos, de 4 a 7, mais do que 7. Certo? Então tem várias informações. Idade é um campo numérico, certo? Ele quer saber, pegar esses dados todos para saber o que, ó? Se a pessoa é bom ou mau pagador, certo? Então a gente tem o cadastro positivo aí no Brasil, né? Então isso aqui poderia ser, tá? Claro, pegando a base de dados bem maior que eles têm ali, uma maneira, no cadastro positivo, uma maneira de descobrir um perfil de uma pessoa boa ou má pagadora. Ou tentar predizer se a pessoa, ao fazer o cadastro, é um bom ou mau pagador, certo? Então, com base nesses dados, né, nós vamos fazer uma classificação novamente. Regra número 1, descobre qual que é a porcentagem de acerto com um chute, que é o 0R. O que o 0R fez? Bom, se tinha 700 bons pagadores, 300 mal, ele chutou que todos são bons, certo? Nesse chute, né, é claro, se a gente tem 1000 aqui, 700 é bom, 300 mal, né, ele conseguiu 70% no chute. Certo? Essa é uma base de dados que é difícil de obter uma boa performance com os algoritmos padrões aqui do, do ECA, certo? Eu vou pegar um algoritmo aqui que consegue um número um pouco melhor, certo? Um pouco melhor, não muito melhor. O Randall Forest, ele consegue 76,7, certo? Então, se a gente fosse um trabalho real, a gente buscaria novos algoritmos na internet, depois a gente pode ver como é que põe novos algoritmos aqui no ECA e testaria com outros algoritmos para obter um resultado melhor. Mas é um trabalho longo, extenso, testar todos os algoritmos, né? Bom, então nesse aqui a gente obteve 76,7 de acerto e 23,3 de erro, tá? Para implantar isso aqui no mercado, ou falar que tem uma rede bem treinada, eu teria que melhorar esses números. Bom, mas vamos ver aqui na matriz de confusão. Olha lá o que ele fez, né? Se eu tinha 700 bons, né? Bons pagadores. Então, essa linha aqui são de bons pagadores. Ele acertou em 643, mas, tá? Deu falsos negativos. O que seria falso negativo? A pessoa era boa pagadora, mas ele classificou como mal pagadora, né? Então, 57 ele errou. No mal pagador, a gente tinha 300, tá? 124 ele acertou, ele reconheceu os 300 como os 124 dos 300, né, como mal pagador. Mas aqui ele deu um falso positivo. O que é falso positivo? Ele falou que é bom pagador, mas não é, certo? Ele errou drasticamente aqui, certo? Então esse algoritmo treinado,
ele, ele corre algum risco, né, de nos enganar, certo? Mas vale a interpretação do resultado que ele trouxe para a gente, certo? Por fim, a gente pode discutir nesse momento sobre esses testes de opção, né? As opções que a gente vai usar para testar, para fazer esse treinamento, certo? Ele sempre vem nessa validação cruzada de valor de 10 grupos, né? 10 grupos. O que ele faz com isso, né? Ele divide, por exemplo, lá eu tenho mil instâncias. O que ele vai fazer se eu utilizar essa opção aqui? Ele vai pegar essas 1000 e dividir em 10 partes. Então vai ser 100, né? 100 grupos, né? Você vai dar 10 grupos de 100. O que ele vai fazer? Ele vai treinar o algoritmo usando os 900 restantes, reservar 100, e aí depois usar esses 100 para testar o algoritmo e obter essa porcentagem de acerto. Então ele já impede de você ser tendencioso, treinar o algoritmo e testar com os mesmos dados de treino, que seria algo tendencioso. Bom, ele pegou os 900 seguintes, né? Treinou, testou com os 100 que ele reservou. Aí o que ele faz em seguida? Ele reserva os próximos 100. Treina de novo o algoritmo com os 900 que estão sobrando e faz um teste com esses 100 que ele reservou. E assim vai. Dessa forma, ele pega cada grupo que ele reserva, ele vai servir tanto para teste quanto para treino, mas em momentos diferentes. Então é um método, digamos assim, justo, né, de se fazer esse treinamento, né, e avaliação, certo? Um que a gente não gosta de utilizar é esse aqui. Por quê? Esse aqui eu vou usar todo o treino, todas as instâncias de treino para teste. Então, ó, o que vai acontecer? Tá? 100%, né? Se você quiser vender um algoritmo que não esteja muito bom, uma propaganda enganosa, esse é o caminho, certo? Eu vou aqui, ó, vou fazer um treino com um grupo de dados e vou fazer a previsão em cima daqueles grupos de dados. Mas como assim, né? Fazer a previsão, né? Se eu já conheço, né, para cada instância, se a pessoa é boa ou mal pagadora. Ó, se eu editar, cada instância eu conheço, né? Se é bom ou mal pagador. Certo? Então, o que acontece? São dados que ele já conhece. Quando eu faço esse cross-validação, né, a validação cruzada, ele tira um conjunto de dados, treina sem ele, né? Então, a chance é maior de você fazer um teste real. Esse aqui, eu sinceramente eu não entendo porque existe essa opção, tá? Porque pode enganar a pessoa, certo? E o que a gente costuma utilizar é esse conjunto. Tem essa opção também, eu botar a porcentagem. Eu mesmo divisei a porcentagem que eu vou utilizar, certo? Então, olha só, eu reservei 66% para treino e 44% para teste, tá? Se você falar assim, então vou usar 100%, o que vai acontecer? Né? Ele não vai deixar, né? Ele não vai deixar. Vou usar 99%, certo? Não fez muita diferença. Não consigo obter bons resultados aqui, tá? E aqui eu costumo deixar o padrão, tá? Que é 10%, 10 em 10, né? Mostra grupos de 10, certo? Essa opção aqui nós vamos ver em um vídeo futuro, que eu preciso ter o quê? Um conjunto de testes separado. Esse é o caminho ideal, certo? Mas num próximo vídeo nós vamos ter um conjunto de testes separado, que aí o que ele vai fazer? Ele vai treinar com esses dados e vai testar posteriormente com um conjunto que ele não conhece. Aí sim um teste mais real, certo?